Bom, boa tarde, pessoal. A aula do dia 5 de março de 2021 é a aula Direito Processual Trabalho 1, turma nono B. E aí a gente vai terminar hoje de falar a terceira aula sobre competência. A gente vai falar sobre a competência territorial, tem um detalhezinho de competência territorial e falar sobre a exceção de competência territorial. Beleza? Olha só, pessoal. Na aula passada, vamos fazer um breve resumo aqui. Na aula passada, nós falamos que a competência territorial é uma competência relativa, uma competência que, se as partes não tratarem do assunto, ocorre até a prorrogação de competência. Mas isso aí a gente vai bater um pouquinho mais daqui a pouco. Mas nós falamos que a competência em razão do lugar, ou chamada competência territorial, ou competência relativa, tem como uma regra básica, a regra geral, que é o local da prestação de serviço. Então, o local onde o empregado está executando o contrato de trabalho, está prestando serviço, é o local onde será a competência da justiça laboral, da justiça do trabalho. A gente vai designar qual é o juiz do trabalho conforme o local da prestação do serviço. Isso aí está no caput do artigo 651 da CLT. Bom, os parágrafos 1º, 2º e 3º, eles apresentam algumas exceções. A primeira exceção diz respeito ao agente ou viajante comercial, cuja competência do juiz do trabalho vai ser do local onde esteja a agência ou filial a qual o empregado esteja subordinado. Então, onde estiver a agência ou filial e o empregado está subordinado àquela agência ou filial e trabalha naquela região onde está a agência ou filial, a gente vai ter a competência do trabalho estabelecida, instalada ali, naquele juiz do trabalho. Mas, quando existe uma agência ou filial a qual o empregado está subordinado, todavia, entretanto, contudo, porém, entrementes, ele não tenha, aquela agência ou filial não esteja na área territorial onde o empregado presta o seu serviço, a gente vai dizer que aquela localidade, aquele juiz do trabalho onde está a agência ou filial não é a competente. A competente será o local do juiz do trabalho do local do domicílio do empregado. Ou se lá onde ele tem o domicílio, o empregado tem o domicílio, não tem o juiz do trabalho, mais próximo. O objetivo é sempre qual? Facilitar o acesso do empregado à justiça. Tá bom, galera? Beleza. E o segundo aspecto é o quê? Facilitar a instrução probatória, a produção probatória pelo empregado. Beleza, Miguel, estou lembrado disso. A segunda hipótese, a segunda exceção do parágrafo 2º, diz respeito ao labor no estrangeiro. E eu falei com vocês, olha, tem uma discrepância, tem um dissídio jurisprudencial e doutrinário em que uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Mas a Justiça do Trabalho do Brasil, a jurisprudência nossa aqui é... Oi. Qual é o código que o senhor está falando aí? O código? Sim, que o senhor falou parágrafo. Eu só falo da CLT. Sim, pronto. É qual o artigo? O senhor pode dizer? 651. Beleza. 651, parágrafo 2º da CLT. Certo. Quando eu for falar, Joel, CPC, eu falo, ó, galera, CPC, viu? Aí CLT, a gente só vai falar hoje, Joel, de essa parte de competência territorial e justiça do trabalho. Ou CLT, tá certo? Quando for CPC, eu mando para você. Galera, então, ó, parágrafo 2º fala do labor no estrangeiro. A CLT, a Justiça do Trabalho e a CLT, elas são pacíficas no entendimento seguinte. Se o empregado foi contratado aqui para laborar lá fora, para trabalhar lá fora, a competência da Justiça do Trabalho do Brasil e a legislação a ser aplicada é a nossa aqui do Brasil. Beleza? Só que tem um dissídio jurisprudencial pequeno e doutrinário em que diz o seguinte, alguns dizem que a justiça, que quando o empregado é contratado aqui, mas labora em vários locais em outros estados que eu falo nações, países, a gente vai ter a lei da contratação, pode ser daqui ou pode ser de lá, a justiça pode ser daqui, pode ser de lá. Galera, olha só, no âmbito brasileiro, a gente já espancou essa dúvida.
tá bom? Mas no âmbito mundial existe ainda dúvida. Tanto é que tem uma teoria chamada teoria do conglobamento. Esta teoria do conglobamento diz que a gente vai, quando houver uma contratação de um local, do empregado em um local, e a prestação do serviço em outro, como eu dei o caso dos navios que fazem cruzeiro, né? Que param em diversos locais. E aí eu falei, pessoal, nesse caso aí a gente vai ter a prestação de serviço em diversos países. Então, a teoria do conglobamento diz que compara as leis, as legislações dos estados onde aquele empregado prestou serviço, onde ele laborou, e escolhe a melhor. Certo? Olha só, e existe outra teoria da incidibilidade dos institutos, que fala que vamos comparar os institutos para ver qual vai incidir, certo? Se vai ser o do Brasil, o da Argentina, o da Itália, de Portugal, da África do Sul, do México. Então, vai comparar os institutos, 13º, férias, FGTS, seguro-desemprego, de todas essas leis, e vamos pegar os melhores institutos para o empregado. Duas teorias que nós não vamos aplicar por aqui. Tá bom, galera? E o parágrafo 3º do 651 fala o seguinte, a gente parou nele aí. Ele trata do empregador itinerante, e eu dou exemplo, galera, é aquele empregador que ele executa a sua atividade comercial, a sua atividade empresarial em diversos municípios, em diversas localidades. E aí a gente fica difícil, como é que o empregado vai mover a ação, qual é? E aí, a regra geral é o quê? Ou onde ele foi contratado, ou onde ele presta serviço. Beleza. Miguel, onde ele foi contratado? Galera, em algum lugar ele foi contratado. Ou ele parou para conversar com o empregador dele em Petrolina, ou ele parou em Santa Maria, ou ele parou em Cabrobó, ou ele parou em Salgueiro. E em algum lugar o empregador dele falou assim, você começa hoje a trabalhar comigo. Então pronto, esse é o lugar da contratação. Miguel, a prestação de serviço diversos. E aí, quem vai escolher? O empregado, é faculdade do empregado. Ou ele vai para o lugar onde foi contratado, ou o local onde ele prestava serviço. Miguel, por que essa faculdade para o empregado? Faculdade porque o empregado vai poder escolher onde ele possa melhor apresentar as suas provas. Beleza, galera? De boa, tudo certinho? Bom, e aí a gente deu os exemplos do empregado doméstico, certo? Eita, porra. Professor, repete de novo porque deu uma travada. Eu vi aí, você, Joel, falou aí que travou aí, não foi? Foi Jaime Joel. Beleza, massa. Fabinho, me ajude aí, irmão. Escutou até a parte que eu terminei de empregador itinerante? Não. Travou no meio. Pronto. Estava terminando. Beleza. Então, empregador itinerante, eu falei o quê? Que ele vai ser contratado no local. Então, eu acho que deve ter sido nessa hora mais ou menos. Miguel, como é que a gente vai saber onde foi ele contratado? Algum lugar, ele vai dizer bem assim, o empregador vai virar para ele e falar assim, a partir de agora, você está trabalhando para mim. Esse é o lugar da contratação. Beleza? E prestação de serviço, Miguel, são vários locais. Bom, galera, se são vários locais, ele vai escolher onde é melhor para ele mover a ação, perto da casa dele, ou onde ele tem mais condições de levar testemunhas. Tá bom? Tudo certo? Rapaz, o meu aqui tá beleza, galera. Não é o de vocês na internet aí, vocês não? Aqui não travou mais não, professor, dessa segunda vez que o senhor Aqui falou. tá normal. Aqui tá Beleza. normal também. Então, beleza. Meu amigo Jaime. A bronca é sua, meu parceiro. Bom, então, galera, olha só. Ai, Jaime. Eu pensei que era Jaime. Ó, Jaime, perdão. Eu tô lendo aqui Jaime. Eu tô cansado. Perdão, Jaime. Princesa, desculpa aí, viu? Veja aí sua internet aí. Tenta sair e voltar, mas para ver se melhora. Bom, e aí, galera, ele vai escolher a prestação de serviço ou o local onde ele foi contratado. E aí eu dei exemplo de quê? Dei 2 exemplos. Falei, galera, olha só, tem 2 exemplos básicos aí de empregador itinerante. O primeiro exemplo é do circo. O circo sai pingando tudo que é canto. O segundo exemplo é o do feirante, do cara que sai em tudo que é feira trabalhando.
Beleza, legal. Já recapitulamos isso aí. A segunda parte que a gente vai ter dessa possibilidade de mover a ação onde foi contratado ou na prestação de serviço é do empregado transferido. Daí que a regra geral vai ser que aquele empregado que trabalha numa determinada localidade é transferido para outra, depois é transferido para outra, ele vai poder mover a ação ou onde ele foi contratado ou onde ele prestou serviço. A bronca acontece, galera, quando ele presta serviço e esse empregado transferido presta serviço durante muito tempo em determinadas localidades, quando a empresa ela busca dificultar o acesso do empregado ao judiciário. Então, vamos supor que o empregado iniciou seu labor aqui em Petrolina e aí, depois de 4 anos de empresa, ele foi transferido para Salgueiro e estava lá em Salgueiro trabalhando, trabalhou 10 anos em Salgueiro, criou lá raízes, tem amigos, a família toda lá, e daqui a pouco esse empregado é transferido, recebe uma boa proposta para ser transferido para Recife, para a sede da empresa. Com 2 meses lá, ele simplesmente é desligado da empresa. Ele fala, porra, por que isso aqui? Fui desligado por quê? Simplesmente foi desligado. E aí, galera, o que é que a empresa quer? Vai forçar ele a mover a ação onde? Lá em Recife, local da última prestação de serviço. Então, vejam vocês, pessoal, como é complicado a vida de um empregado cuja empresa utiliza de má-fé no âmbito da execução contratual. Então, pessoal, neste caso aí, a regra geral vai se operar ou no lugar da contratação, aqui Petrolina, ou local da última prestação de serviço, que foi Salgueiro. Mas vejam só, se ele pode alegar, suscitar em sua defesa, movendo a ação trabalhista em Salgueiro, ele pode alegar que lá em Recife, ele foi transferido única e exclusivamente para ser posto para fora e dificultar a sua ação, o seu acesso à justiça laboral lá em Salgueiro, pois lá em Salgueiro é onde ele teria maiores condições de instrução probatória e, inclusive, para ter acesso ao judiciário. Sendo que, em decorrência disso, ele teve um certo cerceamento do seu direito ao acesso ao judiciário. Beleza, galera? Esse entendimento é perfilhado aí para alguns tribunais. A gente verifica disso aí que o próprio legislador, a própria doutrina, ela fala que existe a possibilidade de se declarar e a própria justiça reconhecer que houve uma má-fé aí por parte do empregador, tá certo? Então, olha só, galera. Então, vejam só, local da prestação de serviço ou da celebração do contrato, um ou outro, sendo que existe a possibilidade de a gente pleitear, quando há má-fé contratual do empregador, a gente pleitear o deslocamento dessa competência. Mas, regra geral, se cair na OAB, for da celebração do contrato ou da prestação do serviço, onde ele achar melhor. Tá bom, galera? Tudo certo? Não vacila, não. Eu botei aí para vocês que a doutrina majoritária, ela prevê que vai ser o primeiro ou último local da prestação de serviço aí. A gente vai pegar aí Carlos Henrique Bezerra Leite aí dizendo essa parte aí. Ok? Tudo certo? Bom, olha só. A gente faltou falar essa última partezinha aqui, que vamos tratar sobre o empregado arregimentado, ou melhor, contratado, longe da sede da empresa. Olha só, vocês já ouviram falar certamente que antigamente havia a contratação dos nossos conhecidos boias frias, né? A galera saía daqui para prestar o seu serviço lá longe, lá em São Paulo. E aí a galera chegava lá em São Paulo, prestava serviço durante a safra da cana, 6 meses lá cortando cana, trabalhando, beleza. Chegava no 5º mês, eles só eram avisados, vai só ter até mês que vem. No 6º mês eles trabalhavam e às vezes recebiam incompleto. E eles tinham que mover a ação trabalhista. Para mover a ação trabalhista lá em São Paulo, era complicado porque eles teriam que permanecer lá por pelo menos mais um ano. Por outro lado,
e lá em São Paulo era local da prestação de serviço. Por outro lado, eles movendo aqui, onde eles moravam, era o local onde eles moravam, não era o local da prestação de serviço. Então, tinha uma incompetência aí, absoluta, desculpe, uma incompetência territorial aí, muito flagrante. O que aconteceu? Foi desenvolvida a tese, e a jurisprudência abarcou essa tese, de que o empregado, quando ele é contratado, arregimentado lá onde ele mora, e ele é trazido pela empresa para trabalhar aqui na sede da empresa, se a empresa teve o dinheiro de ir lá contratar e trazer, ela também vai ter o dinheiro para ir lá e apresentar a sua defesa. Tá certo, galera? Tudo beleza? Então vejam só, a inteligência que se faz é a seguinte: ora, se ela teve alguém para ir lá arregimentar, ou seja, contratar, ela vai ter alguém também para representá-la lá. Pessoal, o que acontecia nessa época? Vinha uma pessoa de lá para cá, Zé, vinha de lá para cá e conhecia Tom, Mané, Chiquinho, todo mundo, contratava essa galera toda, às vezes contratava até uma família toda, o pai, a mãe e 2 filhos que eram maiores já, iam para lá. Os restantes dos filhos, os outros 8 filhos ficavam com vó. Então, eles ficavam de lá o quê? Mandando só dinheiro para abastecer a despensa de vó. A seca aqui, galera, realmente, nós tínhamos aqui no Nordeste algo sem futuro mesmo. A seca, quando batia, não tinha para onde correr. A galera se implicava para lá. E aí, o que é que a jurisprudência entendeu? Olha, a empresa está indo para lá, enchendo o ônibus de gente e trazendo para cá. Ou até mesmo, às vezes, botava em avião, para vocês terem uma ideia, botava em avião, a galera sai daqui para lá de avião e pronto. Então, o que é que eles entenderam? A inteligência foi qual? Se você teve a capacidade financeira de ir lá arregimentar, você também vai ter aqui. Pessoal, é diferente, isso aí que eu estou falando. A gente vai trazer a competência para onde o trabalhador mora, onde do domicílio do trabalhador. Beleza? Olha a diferença. Outro caso que a gente vai ter é quando, diferente, olha a diferença. Outro caso que nós vamos ter é quando o empregado, ele vê um anúncio de uma oferta de emprego na rede mundial de computadores, na internet, e aí manda o currículo. Mandou o currículo, participa de uma seletiva online, participa de uma entrevista online, e depois que está pré-selecionado, a empresa fala o quê? Olha, senhores, do Brasil todo, é necessário que vocês venham até aqui para fazer a prova por escrito e também a entrevista pessoal. No início tinham 10 mil inscritos, depois ficaram 5 mil, agora tem 500 inscritos para 50 vagas. Quem quiser ir, que vá. Vejam vocês que iniciou online, mas vai terminar fisicamente e vai fazer a regimentação, vai ser como? Lá, a contratação vai ser fisicamente lá na empresa. Aí, galera, já é um pouco diferente. Beleza? Certo? Imaginem vocês que se a empresa vier de lá para cá e faz a contratação aqui, conversa com o empregado aqui, em Petrolina, pega a carteira de trabalho dele, volta para lá e fala: Miguel, você começa lá no Rio de Janeiro, daqui a 2 semanas é o tempo que você procura lugar para você ficar. Imagine aí. E aí manda um e-mail depois: olha só, Miguel, sua carteira de trabalho já foi assinada, você tem 15 dias para transferir para cá. Porra, é diferente, galera. Contratou aqui. Agora online, você foi para lá para procurar emprego. É diferente. Beleza? Tudo tranquilo? Posso continuar? Bom, galera, olha só. Quando a gente tem aí uma possibilidade de se declarar incompetência territorial, vejam só, o réu, ele vai ter que suscitar essa incompetência territorial. Porque, se por um lado o empregado, o reclamante, vai ter o direito de ingressar com a ação no juízo que ele entende competente, o réu
ele vai ter o direito de levar esse processo, essa lide, esse dissídio para o juízo que ele entende competente. Tá bom? Bom, beleza. O caminho para tal é uma exceção chamada de incompetência territorial ou incompetência relativa. Eu sempre prefiro dizer que é exceção de competência territorial, porque a gente já delimita que estamos tratando da competência territorial ali. Então, exceção de competência territorial. Ponto. Já sabemos aí qual é a bendita da exceção. Galera, o que acontece? Aqui na Justiça do Trabalho, o processo trabalhista se inicia com a petição inicial. Beleza, Miguel. Todo processo inicia com a petição inicial. Massa. Ocorre que, pessoal, aqui a gente não vai ter o despacho inicial. A gente vai ver isso aí na segunda unidade. O que a gente vai ter aqui vai ser a expedição. Assim que o reclamante ele ingressa com a reclamação trabalhista, ele distribui a reclamação trabalhista no PJE. Vai ser disparada a distribuição e vai ser designada já uma audiência. Então, Miguel, peraí. O juiz não tem aquele despacho inicial, não. Receba a petição inicial. Não vai ter isso não. Vai ter o quê? A expedição de notificação, que é a citação. A CLT fala que a secretaria expedirá a notificação. Equivale à citação. Vai citar o réu para uma audiência. Beleza? Tudo tranquilo até aqui? Nesta audiência aí, galera, nesta audiência, o réu vai ter, junto com o autor, de comparecer. E o autor e o réu vai ter que juntar a defesa dele. Ponto. Beleza. O que eu queria que você soubesse era isso. Foi distribuída a petição inicial, trabalhista, marca uma audiência e o réu é citado para ele e o autor comparecer à audiência. Beleza. Nessa audiência, o réu vai ter que juntar a defesa dele. Massa, Miguel. Beleza, entendi. O que é que você tem mais aí? Galera, é o seguinte. Só que o legislador trabalhista, a gente tem uma regra própria, esculpida no artigo 800, para tratar dessa bendita, dessa exceção de incompetência territorial, essa incompetência que é relativa. O artigo 800 fala o seguinte, que ao receber a notificação, ou seja, o réu, quando ele é citado, ele vai abrir uma cartinha, naquela cartinha ali, ó, vai ter, pessoal, dizendo qual é o juízo, qual é o número do processo, quem é que está ingressando com a ação, ou seja, quais são as partes ali, e o prazo e onde é a audiência que ele vai ter que ir. Olha só, pessoal. Ele vai ter, a partir do momento que ele receber aquela notificação, 5 dias. Olha só. Esses 5 dias, eles são úteis, porque é prazo processual. Então, o réu vai ter 5 dias úteis para apresentar a sua exceção de incompetência territorial. Miguel, vamos lá. 5 dias úteis, Miguel. Começa a contar de quando ele recebeu? Exatamente. Só que lembra que se ele recebeu hoje, por exemplo, hoje não conta. A gente começa a contar do dia útil seguinte. Então, ele vai começar a contar na segunda-feira. Ele vai ter segunda a sexta para apresentar esta exceção de incompetência territorial. Galera, até aqui tudo bem? Massa. Então, 5 dias para apresentar a exceção de incompetência territorial. Nesses 5 dias, se ele apresentar, beleza. Se ele não apresentar, galera, ó, encerrou o seu direito. Precluiu o seu direito de argumentar, de arguir esta incompetência territorial. Deixa eu botar aqui que a outra... A tela tá preta para vocês. Bom, fica melhor para vocês aí. E aí, galera, se não tiver, prorroga a competência. Estamos lá, o artigo 800 fala, ó, se não houver a apresentação de exceção de incompetência, haverá a
prorrogação de competência. Também fala o 65 do CPC, tá bom? O artigo 337 do CPC, ele também fala que se não houver a apresentação de preliminar, porque lá no CPC é preliminar, né? De exceção de competência territorial, ele fala de relativa, ou a convenção de arbitragem, vai haver a prorrogação de competência. Miguel, o que é prorrogação de competência mesmo? Ora, se eu movi a ação, Miguel moveu a ação contra a Facesp em Petrolina, e a Facesp entende que o juízo correto seria Salgueiro, pois a prestação de serviço de Miguel para a Facesp se dá em Salgueiro, em Belém do São Francisco, cuja regional trabalhista é Salgueiro, a gente vai ter que ir para Salgueiro, certo? Mas, olha só, se a exceção de competência da Facesp não foi apresentada perante a primeira vara do trabalho, perante a vara do trabalho de Petrolina, naqueles 5 dias, que a gente chama de quinídeo, se não foi apresentado, haverá preclusão consumativa. Já era. Miguel, então, a Facesp nem sai de recurso depois. Se ela perder esse prazo, vai poder? Não. Na defesa dela, preliminar de contestação? Não. Preclusão consumativa. Prorrogou a competência, porque chama de prorrogação de competência. Prorrogar quer dizer aumentar. Quem joga futebol sabe, está na prorrogação, ou seja, aumentou o tempo de jogo. Então, haverá prorrogação de competência, um aumento, um acréscimo naquela competência territorial do juízo. Já era. Miguel, o juízo pode reconhecer de ofício? Não. A incompetência territorial não pode ser conhecida de ofício. Tudo bem até aqui, pessoal? Entenderam o procedimento inicial? Então, distribuiu a ação, notificação do réu. O réu tem 5 dias, exclui o dia que ele recebe a notificação, a citação, e vai começar a correr, a contar a partir do primeiro dia útil seguinte ao recebimento daquela notificação. Não apresentou preclusão consumativa, aquele juiz, então, fica definitivamente como competente territorialmente para julgar aquela lei. Apresentou a exceção de incompetência territorial. E aí, Miguel, o que é que o juiz faz? A partir do momento em que há a apresentação, a gente agora vai chamar essa parte que apresentou a exceção de excipiente. Excipiente. Beleza, galera? Professor, Oi. o juiz não pode, de ofício, declarar que é incompetente? Territorialmente, não. A incompetência territorial, não. Beleza. Beleza? Então, ele vai ser chamado de excipiente. E a outra parte, no caso, o autor da ação, da reclamação trabalhista, vai ser chamado de excepto. Certo, galera? Belezinha? Tudo tranquilo até aí? Massa. Então, o juiz, ao receber essa petição, essa exceção, ele vai olhar e falar: eita, rapaz, será que eu não sou competente? Pause. Galera, a CLT, o artigo 800 não determina que seja uma petição de exceção de competência territorial, não. Não determina, não dá nome a esta petição, a este procedimento. Não. Só fala que é uma petição que deixe claro, que expresse de forma visível, fácil de compreender, que se trata de uma petição que visa a questionar a competência territorial daquele juízo onde a reclamação trabalhista está sendo, foi distribuída pelo reclamante. Ok? Então, esse termo, exceção de competência territorial, esse nome não foi esculpido pelo legislador, é arte da doutrina, criação doutrinária, e que eu acho muito acertado. Bom, então, galera, petição autônoma que indique o objetivo, que é discutir a competência territorial. De boa, galera, tudo tranquilo? Então, o juiz, ao receber a petição do recipiente, ele vai analisar e falar: bicho, aqui agora vou ter que dar uma paradinha. Então, ele vai cancelar aquela audiência que estava marcada, vai suspender a reclamação trabalhista e vai chamar o excepto, o reclamante, e falar assim: reclamante, disseram que você distribuiu a petição para o reclamado errado, ou para o juízo errado. Tá certo?
Até aqui, beleza, galera? Tudo tranquilo? Massa. Miguel, e nessa bendita dessa exceção de competência, o que é que o recipiente tem que falar? Bom, ele vai ter, a primeira obrigação dele é apresentar uma petição no prazo legal, 5 dias. A segunda obrigação dele é que na petição ele deve demonstrar claramente que está discutindo ali a competência territorial. A terceira obrigação dele é alegar o quê? Letra A, que aquele juízo não é o competente. Letra B, indicar qual é o juízo competente. Letra C, justificar, fundamentar por que aquele juízo não é o competente e por que aquele outro que ele está indicando é o competente. Ou seja, ele vai apresentar o fundamento jurídico e fático que vai tentar convencer aquele julgador que não é o juízo competente territorialmente para tratar aquela lei, para conhecer, processar e julgar aquela lei. Beleza? Nos pedidos, isso aí foi fundamentação jurídica. Nos pedidos, o recipiente vai pedir que seja declarada a incompetência daquele juízo e que sejam os autos remetidos para o juízo competente. Então, ele vai dizer, no nosso caso concreto aqui, que o juízo, a Facesp vai dizer que o juízo trabalhista de Petrolina não é o competente, vai dizer que o competente é o de Salgueiro e vai fundamentar, vai dizer por que não é o competente, vai dizer que Miguel presta serviço em Belém, Miguel foi contratado em Belém e presta serviço em Belém. Miguel, quando foi trabalhar, quando foi se submeter a um exame de admissão lá na faculdade, a uma prova oral, ele lá chegou e se submeteu lá, ele levou a carteira de trabalho para lá. Então, lá em Belém, ele foi contratado e presta o serviço. Nos pedidos, ele vai, assim, e aí ele vai dizer que o juízo, portanto, trabalhista competente é o de Salgueiro. Nos pedidos, ele vai pedir que o juízo de Petrolina reconheça a própria incompetência territorial e remeta os autos para o juízo trabalhista de Salgueiro. Observem bem, ele vai remeter os autos para o juízo trabalhista de Salgueiro. Não vai seguir o processo sem resolução do mérito. Vai remeter os autos para lá. De boa, galera? Tudo tranquilo? Professor, Oi, meu. eu acho que tá meio óbvio, mas essa suspensão do processo não tem nada a ver com a prescrição, não, né? Do direito. A prescrição bienal. Nada a ver. Quando a gente está a prescrição, eu falo sobre isso aí. Valeu, irmão? Beleza? Até porque, ó, só para você saber logo já, quando ele ingressa com a ação, o reclamante ingressa com a ação, já vai estar interrompida a prescrição. Então a prescrição não vai correr. Está cancelada a audiência, mas aí tem o nome suspensão do processo, aí eu pensei que poderia... Não, suspende eu ia ficar na dúvida. Suspende o trâmite processual. Certo. Da reclamação trabalhista, tá certo? Beleza. E aí, galera, chegou a exceção, o juiz vai cancelar a audiência, suspende o processo, intima o excepto para se manifestar também em 5 dias e, se for requerido, vai marcar audiência de instrução. Se as provas documentárias não forem suficientes, o excepto, o recipiente, uma das partes pede a audiência de instrução, vamos ouvir. Inclusive, vamos ouvir as testemunhas que estão lá em Salgueiro, que a Facesp arrolou. Beleza, galera? Tudo certo? Tudo beleza? Fim do procedimento instrutório, o juiz vai julgar se o juízo competente é ele, é o de Petrolina ou é o de Salgueiro. Beleza? Se ele determinar que é o dele, o processo continua. Se for o de Petrolina, a gente vai ter, se ele julgar que é o de Salgueiro, o processo também vai continuar, não tem problema nenhum. E aí vou dar uma dica a vocês aqui agora, viu, galera? Eu não boto isso na minha prova, não, porque exige um esforço maior de conhecimento, mas vou dar uma dica para quem quer concurso, talvez a OAB possa até cair. Se, por exemplo, a competência territorial está sendo arguída
pelo recipiente e ele quiser deslocar a competência, quiser que seja reconhecida a competência para o juízo de Juazeiro da Bahia, ou seja, um outro tribunal do trabalho, outro tribunal regional do trabalho, se liga aí, viu, galera? Vai caber um recurso aí bacana aí, vai caber o recurso ordinário pelo reclamante, viu? O reclamante vai poder apresentar recurso ordinário. Se liga aí, é uma exceção que a gente vai ter neste caso aí. Por quê? Porque vai estar tratando de outro tribunal e aí entende a jurisprudência ser cabível esse recurso para que aquele tribunal ele reconheça logo se realmente o juízo de primeiro grau vinculado a ele não é competente ou se reconhecer que é competente, fica por ali mesmo. Valeu? Só o pulo do gato aí para vocês não se perderem. Tudo certo até aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Boa, beleza, massa. Então, ó, galera, finalizando nossa aula sobre competência, a gente vai ter aquelas coisas de modificação de competência, que é quando a gente vai ter a prevenção, a conexão, a continência. Lembrem sempre que a competência... Opa, deixa eu mudar aqui. Que a competência funcional, já falei. Lembrem sempre, galera, que a gente vai ter a possibilidade de prorrogação da competência no que tange a competência territorial, porque é uma competência relativa. Mas no que tange a competência absoluta e a competência funcional, a competência material e a competência funcional, que são espécies da competência absoluta, são espécies de competência absoluta, a gente não vai ter essa prorrogação. Então, quando move a ação lá no TRT e a competência seria daqui do juiz do trabalho, o processo tem que voltar para cá. O que é que eu digo a vocês? Esta competência material e funcional, ou esta incompetência material e funcional, ela pode ser arguída a priori em qualquer grau de jurisdição. Tá certo? Tanto aqui em fase de defesa, no primeiro grau, ou em recurso para o TRT, ou em recurso para o TST. Aí vem uma coisa que eu vou antecipar para vocês. Só para vocês não cair na minha prova. Para vocês ficarem ligados, ó, vem aí, vai que cai uma questão dessa. Vai que, né? Olha só, galera, e não quero embolar a cabeça de vocês se eu não cair na minha prova. É matéria de recurso. E existe algo chamado pré-questionamento. Aqui na Justiça do Trabalho, essas matérias de direito público, que são aquelas elencadas lá no artigo 337 do CPC, essas matérias de direito público, elas somente poderão chegar no TST se elas foram ventiladas, ou seja, foram arguídas, foram levantadas na instância ordinária, ou seja, no primeiro grau ou no segundo grau. Então se liga nisso aí, se cair na OAB, a incompetência absoluta, o réu só veio arguir na fase de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho, em fase de recurso de revista. Pode? Não. Não vai poder. Só uma dica para vocês, e vocês vão ver isso aí, processo do trabalho 2, lá em recurso com a gente. Tá bom? Beleza, galera? Olha só. Então, a competência, a gente fala isso. Nós temos também um sistema de segurança jurídica para evitar violação ao princípio natural, para evitar a violação na distribuição das ações, que é a prevenção. Esse instituto é muito importante. Às vezes tem uns sabidinhos que distribuem 2, 3, 4, 5 ações para ver se cai no juiz que ele quer. E aí depois ele sai pedindo desistência dos processos que não caíram no juiz que ele quer. Então, galera, o que é que o legislador determinou? O legislador determinou que a primeira ação que for distribuída, ela vai tornar o juízo prevento. Miguel, peraí, por que a distribuição não seria o despacho? Não, galera. Aqui a gente não vai ter o despacho inicial, lembra? Lá no processo civil, vocês estão lembrados, né? O despacho inicial torna prevento o juiz, induz litispendência e torna a coisa litigiosa, não é? Lembra? Bom, então vejam só, pessoal, aqui não, aqui vai ser com a própria distribuição, porque com a distribuição já há a expedição de notificação para a parte reclamada. De boa, galera? Então, distribuir o processo. O primeiro processo foi distribuído
E na distribuição é bacana, sabe por quê? Sai dia, hora, minuto e segundo em que houve a distribuição. A gente vai saber ali tudo direitinho. Então, o juízo vai saber qual foi o juízo pré-evento. Beleza, galera? Tudo certinho? Então, toda e qualquer ação que for distribuída depois vai ter aquela prevenção, vai ter aquele juízo já como titular, como responsável, como competente por prevenção para conhecer. A gente vai chamar que ele é o juiz pré-evento. Aquele juízo vai ser o pré-evento. Então, pessoal, continuando, há ações que também elas vão ter a competência modificada em decorrência de algumas peculiaridades dela. Por exemplo, uma segunda ação foi distribuída e tem uma similitude entre um pedido ou a causa de pedir. O pedido é o mesmo ou a causa de pedir é a mesma. Então, reúnem-se esses processos, são conexos. Então, haverá conexão dos processos e esses processos vão passar para aquele juízo primeiro, aquele juízo pré-evento. Miguel, para que isso serve? Para evitar, galera, que hajam decisões conflitantes dentro de uma mesma instância, dentro de um juízo do mesmo grau. Primeira vara, segunda vara, terceira vara do trabalho. Beleza? Já temos um outro instituto, esse aí foi a conexão, certo? Artigo 55 do CPC. Já temos um outro instituto, que é a conexão, a continência, em que haverá identidade de partes e da causa de pedir. A causa de pedir é o que? São os fatos. Então haverá identidade de partes e da causa de pedir. Vão ser juntos. Olha como esse aqui é mais gravoso. Esse aqui é mais forte. As partes são as mesmas. E o objetivo, a causa de pedir, o objetivo não. O motivo foi aquele mesmo ali. É o contrato de trabalho. Então, quando a gente tem identidade de partes de causa de pedir, mas o objeto de uma é bem maior que o da outra, a gente vai ter a modificação por continência. Miguel é exemplo de continência. Move-se uma reclamação trabalhista, distribuída para a primeira vara do trabalho, e essa vai discutir saldo de salário, aviso prévio, 13º, férias, FGTS, multa de 40%, horas extras e seguro-desemprego. Beleza. E aí o trabalhador esqueceu. Tinha também um intrajornada e o interjornada. Vejam vocês que a matéria é bem menor. Então, move uma nova ação. Nesta nova ação, a gente vai ter a distribuição para o juízo pré-evento. Tá certo? O juízo que primeiro tem aquela ação que tem maior. Ok, galera? Tudo certo até aqui? Alguma dúvida? Só a revisãozinha de continência, conexão e prevenção que fazem menção a isso aí. Pessoal, tudo em paz até aqui? Tudo tranquilo? Tudo belezinha? Massa. Galera, é o seguinte. Tudo que a gente tinha para falar de competência foi isso aí. Eu vou falar agora sobre partes, tá bom? Porque eu quero ver se a gente elimina aquela diferença com a turma A, porque vocês têm uma aula atrás, por conta daquele feriado lá do carnaval, da quarta-feira de cinzas. Então, olha só. No que tange as partes, só uma revisãozinha. Deixa eu compartilhar para vocês aqui o slide. Só uma revisão, na verdade, eu não vou acrescentar nada para vocês aqui, certo? É só uma revisão mesmo que a gente vai ter. Vocês estão sabendo mais do que eu aqui disso aqui. Beleza. Pessoal, a gente conceitua a parte como aquela pessoa física ou natural, que vai chamar de jurisdicionado, porque vai estar ali em juízo. Aquela pessoa física ou jurídica que move a ação
ou contra quem é movida uma ação. Então, aquela pessoa que exerce seu direito público subjetivo de mover a ação, ou contra quem é movida aquela ação, a gente vai chamar de parte. Beleza? Então, a gente sempre vai ter parte no polo ativo ou vai figurar no polo passivo. Tá bom? Juiz, Ministério Público, servidor público, perito, tradutor, não é parte. Tá bom? Não é parte de forma alguma. Eles vão participar do processo, mas não vão ser parte. O MP, eu ressalto que ele pode ser parte quando ele ingressa com a ação. Mas quando ele está ali apenas como fiscal da lei, ele não é parte. Tá bom, galera? Bom, nós sabemos, vocês viram, Civil 1 foi com quem de vocês, galera? Direito Civil 1 foi com quem de vocês? Quem foi que ensinou a vocês Civil 1? Cleiton. Cleitinho, né? Pronto. Vocês viram lá com o Galeguinho que toda pessoa, ela é sujeito, ela tem direito e dever, tá certo? Todo mundo tem. Mas a gente vai ter um negócio chamado de capacidade. Por isso que a gente fala... Tu ia perder em Cleiton, negócio. Ai, ai. Galera, por isso que a gente fala que tem um negócio de capacidade civil, não é? Então a gente fala o quê? O certo é que toda pessoa tem direito. Toda pessoa é titular de direito. Tanto que o nosso código, ele já oferta direito ao nascituro, né? A pessoa que está ali, na barriga da mamãe, quem está ali sendo gestado. Então, aquela pessoa ali vai ter direito. Toda pessoa é sujeita de direito. Mas nem toda pessoa ela pode exercer o seu direito por si só. Daí que nós vamos ter a capacidade de fato, que é a capacidade de estar ali em juízo sozinha, sem precisar de ninguém segurando na mão, representando ou assistindo. Daí, galera, que nós falamos que a capacidade de fato, ou a legitimate, ou a de processo, só vai alcançar quem detém a capacidade civil plena. Então, os absolutamente ou os relativamente incapazes não vão ter essa capacidade, essa legitimate, ou a de processo, essa capacidade de estar em juízo. Entre mentes, aqui no processo do trabalho, o empregado que conte entre 16 e 18 anos, ou aquele trabalhador que foi emancipado, ou aquele que tem a carteira assinada, vamos ter a capacidade civil dele reconhecida. Então, Miguel, vamos lá. Se ele tiver entre 16 e 18 anos e recebe mais do que um salário mínimo, ele vai poder figurar em juízo? Vai poder figurar aqui na Justiça do Trabalho. Não tem problema nenhum. Sem papai, sem mamãe, sem MP, sem papai, sem mamãe. Beleza, galera? Pô, revisão, isso aí, Miguel, eu tô lembrado. Joel, então, lembrou muito sobre o que é capacidade, né, Joel? Capacidade relativa, capacidade absoluta, lembra tudo aí, eu tenho certeza. Nunca mais esquece. Bom, galera, nós vamos ter também a capacidade postulatória. A capacidade postulatória já é diferente. Já é assim, peraí, galera, quando a pessoa não detém a capacidade de fato, ela vai poder ser assistida ou representada. Só recapitulando, quem detém menos de 16 anos é absolutamente incapaz. Então, ela vai ser representada. Quem detém entre 16 e 18 anos vai ter a incapacidade relativa, vai ser assistida. Aqui no processo, lembra vocês, nós vamos ter apenas a representação, porque a assistência aqui ela não vai ter do empregado que tem entre 16 e 18 anos e ganha mais de um salário mínimo. Miguel, vai ter casos em que haverá a assistência no processo de trabalho? Vai ter, no caso em que seja um herdeiro. A pessoa tem 17 anos, o papai morreu, e aí ele vai estar ali em juízo como herdeiro
do papai para receber as parcelas rescisórias, parcelas trabalhistas, haveres trabalhistas do papai. Tá bom? Bom, galera, por fim, nós vamos ter a capacidade postulatória, tá certo? Na capacidade postulatória é diferente. A capacidade de postular, quer dizer, pedir, litigar em juízo sem o concurso de advogado. Neste caso aqui, somente os advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, eles vão poder postular em juízo sem a presença de advogado, ou seja, em nome próprio, por si só, tá bom? Regra geral, só quem está nos quadros da OAB. Beleza, galera? Tudo beleza? Tudo certinho? Massa. Só que na Justiça do Trabalho, pô, Miguel, tu tá cheio de sol, cheio de porém. Pois é, galera. Entretanto, na Justiça do Trabalho, nós não vamos ter esta exigência sequer limitada ao valor da causa. Por quê? Porque, olha só, pessoal, a gente vai ter o jus postulante, ou o direito de postular sozinho, certo? Postular, jus quer dizer direito, e o postulante quer dizer postular. Direito de postular, o empregado aqui vai postular sozinho, o empregador vai poder postular, vai poder litigar sozinho, apresentar defesa por si só. De boa, não tem problema. A gente vai ver quando está a reclamação trabalhista na segunda unidade, como isso difere da outra, uma difere da outra, tá bom? Como é que a gente vai fazer esse jus postulante? Certo é que pode, independente do valor da causa. De boa, galera? Então, o jus postulante está liberado, tá bom? Tudo certo? Bom, olha só, pessoal. Terminando aqui partes, a gente vai ter um momento em que as partes podem ser substituídas. Quando a parte é substituída durante a sua... por conta do seu falecimento, no caso a parte pessoa física, a gente vai falar que houve uma substituição causa mortes, certo? Uma sucessão causa mortes. Por outro lado, quando a empresa funde com outra ou é absorvida por outra, a gente vai chamar de intervivos, tá bom? A gente vai chamar de intervivos, sucessão intervivos. Olha só, gente. A substituição processual, ela só ocorrerá de forma extraordinária, anômala, quando o sindicato ele ingressa com a ação defendendo o direito do seu associado, do empregado, que para ele vai mover, o sindicato vai mover uma ação em nome próprio, requerendo, postulando direito alheio. Galera, se liga, quando tiver substituição processual, se ligue, quem vai ser condenado nas verbas sucumbenciais não vai ser o empregado não, viu? O substituído não. Vai ser o substituinte, ou melhor, o substituto. O substituto. Então vai ser o sindicato. O sindicato que vai ser condenado nas verbas sucumbenciais, caso perca a ação. Tudo beleza, galera? Tudo em paz? Posso finalizar a aula? Olha só. Quando a gente fala de sucessão processual, a gente vai ter aquelas regrinhas lá do CPC, que fala o quê? Quando o autor morrer, os réus, os sucessores deverão substituí-lo, deverão vir e substituí-lo, sob pena de extinção do processo em resolução do mérito. Quando se trata do réu, quando o réu for pessoa física e morrer, se os herdeiros devidamente intimados não comparecerem, haverá a decretação da revelia. Se for recorrente, vai perder o direito de recurso. Tá bom? E se for terceiro, vai excluir da lei. Galera, só vou abrir um parênteses aqui. Se vocês estiverem no meio do processo, sede de recurso, e morrer o seu cliente, fique calado, fique quieto, deixe o processo correr, para não ter agonia de ter que habilitar herdeiro naquele momento. Tá bom, pessoal? Beleza? Então se liguem nisso aí, viu? Se liguem nisso aí, para vocês não se perderem aí. Ok? Pessoal,
Na próxima quarta-feira, a gente fala sobre litisconsórcio, a gente fala sobre procuradores e intervenção de terceiros. Se Deus quiser, eu acho que a gente vai dar para falar sobre isso aí e vamos tentar parear para a gente chegar tranquilo e calmo aí para na semana que vem, no final da semana que vem, a gente já está falando sobre atos processuais, tá bom? Gente, alguma dúvida aqui sobre isso, sobre a aula de hoje? Querem esclarecer alguma coisa? Se eu estudar e tiver dúvida, semana que vem pode perguntar sobre esse final da aula, Pode, porque eu não fica à entendi. vontade. Mas assim, Não entendeu o quê? Bora tirar agora? não, professor, é muita coisa. Eu prefiro estudar antes, depois eu pergunto se eu tiver alguma dúvida. Tá Eu bom, vou assistir de beleza. novo, não vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado aí. Eu vou fazer É. só a chamada aqui, viu, galera? Para Professor, vocês. a questão de litisconsórcio é a mesma coisa que no CPC, no CIVIL, ou é diferente? Bem parecido. Bem parecido. O que a gente não vai ter aqui é a intervenção em terceiros, que a gente não vai ser muito fácil de lidar com a intervenção em terceiros. Vamos ter a denunciação à lei de só e que antigamente se denominava nomeação autoria, né? Mas, fora isso, a gente vai ter o litisconsórcio bem parecido mesmo. Até porque a CLT não dispõe disso, não. Vamos lá. Aula do dia 5 de março. Ana Beatriz, tá aqui não, né? Tá não. Ana Beatriz, André Luiz, Danilo Pereira. Danilo tá aí? Tá. Danilo. Pode ir saindo, viu, galera? Quem eu for chamando pode ir saindo. David Juan tá aí? Não. Deise tá. Eustáquio tá? Eustáquio não tá, não. Deise, já vi você, Deise. Fábio tá. Flávia Rayane não tá. Gabriel de Lima. Cadê Gabriel? Não tá aqui, não. Gabriel, Ailton tá aí. Ítalo Ferraz. Ítalo. Beleza, Tchau, Ítalo. até mais. Falou, irmão. Até logo. Joel tá aí. José Rômulo não tá. Juliana não veio. Tá em trânsito. Karine e Kathleen. Kathleen acho que eu vi aí. Líbero não veio. Karine não veio. Lucas Lima. Deixa eu ver. Fábio, já botei presente, meu irmão. Joel também. Pode sair se quiser. Professor. Valeu, tchau. Valeu, meu irmão. Daniel já coloquei também, Daniel. Só tem um, né? O Daniel tá lá embaixo. Lucas Lima não tá. Maria, deixa eu ver as Marias, tem um bocado de Maria aqui. Maria Vitória, Mariana, Maria Eduarda e Maria Luísa. Presente, professor Maria Eduarda. Maria Eduarda, Maria Luísa, Presente. Maria Vitória e Mariana. Todo mundo aqui, beleza. Matheus Boa Gomes tarde, tá aí. professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Matheus Gomes não tá. As Marias podem sair. Matheus Gomes não tá. Paulo Vitor, Rafael. Tô aqui, professor. Paulo Vitor, beleza. Rafael pode sair também. Paulo Vitor pode sair. Shirley Amanda não tá aqui. Sueli Maiane, não. Vitor tá aí que eu já vi. Falou, meu irmão. Valeu. E Caroline Nogueira. Beleza. Valeu, galera. Ô, Aos professor, demais. Oi, mãe. só Fale um mais. minutinho. Desculpa. É, Fale. eu deixei para perguntar, assim, para não atrapalhar a Tá com sua chamada, vergonha. que era uma coisa que eu já estava conversando. Afinal,
entre 16 e 18 anos, precisa ter assistente ou não? Porque eu vi no seu slide aí que é uma exceção Mais de um salário mínimo. acima de um salário mínimo recebendo, Isso aí, Mário. pode ou não? O empregado que ganha, o empregado, viu? O empregado que ganha, que ofere mais de um salário mínimo, ele pode exercer o juspostulante aqui, pode estar com advogado ou exercer o juspostulante na Justiça do Trabalho, tá certo? Vai poder. Não, mas Entre assim, 16 tipo, e 18. 16, 18, sem, Ah. no caso, precisaria assistência. Não precisa assistência. Não Certo? precisa? O É porque parágrafo- eu fiz uma questão em um simulado que ele tratava de uma questão nesse sentido, entendeu? Aí eu tinha Sim. marcado porque eu lembrava de alguma coisa no sentido que não precisava de assistência se tivesse, tipo, 16 anos. Mas eu achei que eu tinha confundido com a ação popular, que a partir de 16 anos pode entrar sem ter advogado e sem ter assistência, né? Mas, quer dizer, sem advogado não, sem assistência dos pais. Mas eu pensava que estava errado, porque na questão dizia que eles iam ser assistidos, o menino, né, no caso, ia ser assistido pelo pai, pela mãe, mas eles poderiam ter o jus postulante, mesmo assim, que era a capacidade de, no caso, postular sem advogado. Mas eu não estava lembrada não dessa questão. Me esclareça, no caso, se for de 16 a 18 anos. Empregado, se ele for empregado, E certo? ganhar acima de um salário mínimo. De salário mínimo. Eu estou procurando aqui, que eu acho que nesse minha... Mariana, Essa é a minha- mas aí então, o Ok. juiz postulante ele vai ter? Não, A o questão juiz fala juiz postu- postulante? Ele vai precisar de Não, advogado. eu tô falando de assistência dos Você falou pais. juiz postulante aí, que ele ia Não, poder... não, é por sozinho. conta. Não precisa não, juiz postulante. Não, porque assim, eu fiz uma questão que falava de um menor, né, de entre 16 e 18 anos, que ele trabalhava, né, ele era empregado. Aí ele ia entrar com ação e tal, aí falava nesse sentido, se ele teria que ser assistido, tipo as alternativas, sabe? Se ele teria que ser assistido, aí misturava a questão de assistência com o jus postulante. E a resposta era que ele teria que ser assistido pelos pais, mas os pais também teriam o juiz postulante. E ele, junto com os pais, assistido pelos pais, entendeu? Teria o juiz postulante. Porque misturava. Ô, Mário, dá uma olhadinha no artigo 5º, no parágrafo único, inciso 5 do Código Civil. Porque eu não tenho Código Civil aqui, eu só tenho no escritório. Eu vou olhar, professor. E Mas ele eu fala... acho que a questão também poderia ter alguma pegadinha no sentido... É porque eu não me recordo se tem alguma pegadinha no sentido Dá uma olhadinha, salário, traz pra entendeu? gente. Eu Dá uma vou olhadinha, traz trazer pra a gente. questão. Eu vou trazer a questão Viu? pra gente até ver Massa. e resolver. Com certeza. Viu? Nossa, Porque assunto- às vezes eles fazem essas pegadinhas aí e aí confunde vocês aí. Aham, Tá bom? está certo. Obrigada, Mas traz. professor. Por nada, Valeu, minha irmã. professor. Falou, galera. Um abraço. Tudo de bom. Ó, achei aqui, ó. Pera aí. Eu achei aqui, ó. Ei. Código Civil. Achei aqui. Artigo 5. A minoridade, parágrafo único, cessará para os menores a incapacidade pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Tá vendo, Mário? Seria o caso da emancipação. Exato. É porque, no caso aqui, não emancipou. Mas veja você, o parágrafo único, o caput do parágrafo único fala assim, ó, cessará para os menores a incapacidade. Uhum. Aí vem, pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tem economia própria. Então, Sim, sim. é considerada economia própria, Mari, quando você já tem um salário Acima de um mínimo, salário entendeu? mínimo. Aham. Economia própria já dá, porque o salário, pelo artigo 7º da Constituição Federal, a gente vai, quando a gente fala o artigo 6º e 7º, a gente vai trazer os direitos fundamentais sociais e vai ser considerado o salário mínimo o salário que dá para você suprir alimentação, vestuário, tudo.
Inclusive, tá até uma discussão aí que estão querendo criar um salário assistencial. Como foi que ele... É de Eduardo Suplicy o pedido. E aí estão querendo obrigar o governo federal, a União, a pagar, em vez do Bolsa Família de 100 e poucos reais, a pagar R$1.100 para cada uma dessas pessoas. Imaginem vocês. Para quem é que vai pagar isso aí? Onde é que a gente vai parar, né? Vai dar bom. Mas, cara. rapaz, tu é doido, imagina aí. Então, galera, ó, Viu? não é o quê? Mari, mais alguma dúvida? Vitor, Joel? Não, professor. Não, sem Agradeço. Beleza. Aí Vamos dar na uma próxima olhadinha lá, aula Mari. eu trago a questão. Traga. Aí Valeu, a mãe. gente discute. Massa, beleza, eu aprendo com Valeu. vocês. Deus abençoe, Não, a tchau, gente vai tchau. aprender com você. Tchau. Estamos aprendendo junto. Tchau, tchau. Boa tarde, gente.